vamos lá. Sejam bem-vindos ao Arena Reinforce, um podcast onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, que é uma empresa de cibersegurança voltada principalmente para dois pilares. Um pilar focado em marca, como monitorar e acompanhar a marca, e um outro pilar voltado para a parte de vulnerabilidade. Esses são os dois pilares em que a gente atua. Hoje eu recebo aqui o Ivan Butch. O Ivan é CISO no Grupo Protege, uma das maiores empresas de segurança do país, quando se fala em segurança física, e também traz toda a experiência da segurança digital, da cibersegurança, para a gente conversar dentro desse contexto. Tem uma trajetória expressiva na área de segurança, passou por empresas e trabalhou aí dentro de diversos cenários. Então, Ivan, desde já eu queria agradecer por ter aceito o convite para a gente poder bater esse papo. Privilégio, fico lisonjeado com o convite. É um prazer aqui estar com vocês aqui falando um pouco sobre cibersegurança. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Ivan, a gente divide o momento da nossa conversa em duas etapas. A primeira etapa, ela tem um foco em conhecer quem que é o Ivan antes do profissional, antes de ser o profissional. E daí, a gente faz isso porque a gente entende que boa parte da questão do caráter forja o profissional, os profissionais que a gente tem hoje no mercado. Então, com isso, eu queria conhecer. Você é daqui de São Paulo mesmo? Não? Família? Conta um pouquinho de você e como que você chegou até a área de tecnologia. Vamos lá. Bom, eu sou natural de São Paulo, nascido e criado aqui, paulistano da Gema. Boa. Minha família também é toda daqui, ali da região da Moca, descendentes de italiano. Tô quase na faixa dos 40 ali, parei de contar. Que bom, né? Parei de Chega contar. uma hora que é melhor a gente desistir. Exato. Né? E eu, assim, as minhas lembranças dos primeiros contatos com tecnologia, eu não tive acesso à tecnologia tão cedo como algumas pessoas tiveram o privilégio, mas sempre assim, me fascinou aquela coisa dos computadores, de entender como isso funciona. Então, eu sempre nutri muita admiração, sabe? Realmente era algo que eu achava mágico, ver um computador funcionar, alguém usando um computador. E eu lembro que eu tenho um tio que ele vem da área de tecnologia. E eu lembro que eu era pequeno, às vezes eu passava férias na casa dos meus tios, e eu via ele mexendo ali, e abria aquela tela preta, digitava comando, eu achava aquilo fascinante, né? E logo que eu terminei o colégio, fui cursar um curso de tecnologia, sou formado em redes, administração de redes de computador, e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa, que era uma assessoria de imprensa, mas era tudo Linux. A empresa inteira era Linux. Era uma empresa que atendia ali empresas tech, empresas do setor. Uhum. E foi um desafio bastante interessante, porque naquela época tinha aquela guerra do Windows e do Linux, qual que é melhor, a guerra dos navegadores. E começar pelo mundo open source, pelo mundo Linux, ele, de certa forma, ele me moldou, porque o profissional que começa ali, que vem do open source, ele tem talvez uma disposição maior a pesquisar mais, a ler mais, a trocar mais informação. Naquela época tinha muito forte a questão da comunidade, Linux, open source, o pessoal trocando informação. Já não era BBS, né? Não. Já peguei umas coisas mais modernas, mas também não é o que é hoje. Hoje está muito fácil a vida. E trabalhei um tempinho ali e me abriu muitas portas essa bagagem, essa experiência. E aí fui trabalhar numa consultoria de segurança por conta do meu conhecimento Linux, e aí naturalmente fiz a transição ali para atuar no time de segurança. E empresa pequena, consultoria pequena, você faz tudo, né? Você é pré-venda, você é pós-venda, você faz suporte, você faz implantação, você faz o projeto, você está jogando em todas. Não tem como dizer não, não né? Tem como dizer não, tem que fazer. Essa opção não está disponível. Mas por outro lado é bom que você aprende assim, diversas perspectivas. Às vezes eu estou numa negociação, eu sei como quem está do lado de lá da mesa pensa. Isso me ajuda, né? Eu acabo tendo uma visão do todo.
E aí, assim, foi amor à primeira vista, não consegui mais sair de cyber, assim, fui navegando aí por diversas áreas de cyber, já toquei time de IRC, já toquei time de Blue Team e hoje, nas últimas experiências, toquei aí, conduzi, liderei áreas multidisciplinares. Então, caminho sem volta. Hoje eu sou realizado com a minha profissão, sou um amante de tecnologia, embora eu reconheça que para alguns assuntos eu sou meio analfabeto digital, mas ainda sou um entusiasta de tecnologia. Excelente. Na verdade, uma carreira que você foi para cyber meio que direcionado por conta do sistema operacional, ou por conta da experiência inicial, pelo que você comentou. Sim, ela abriu porta e me permitiu entrar numa empresa que oferecia serviços de daí cyber. Você acabou aprofundando. Aí foi uma transição natural até. E durante essa trajetória, até hoje, quais são as maiores mudanças que você vê? Porque algumas coisas se mantêm, e algumas são cíclicas, certamente a gente vê se repetindo de alguma forma, mas certamente houve mudança. A gente estava até brincando aqui, sem falar a idade, eu sou da época do BBS, né? Eu morava no interior de São Paulo, então ligava depois da meia-noite, porque era um pulso só, a cobrança era menor para poder fazer, mas certamente teve mudança. Quais são as mudanças que você vê de quando você começou dentro da área de cibersegurança para hoje? Olha, eu acho que não foram poucas as mudanças. Eu até, quando a gente começa a falar de IA, eu acho que a nossa geração aí, ela viu 3 grandes movimentos. Um que é a popularização da internet, o uso massivo de internet. Perfeito. E dos serviços que vêm ali por trás junto com a internet, serviços de mensageria, de banco digital, enfim. Perfeito. Acho que esse foi um movimento muito importante que mudou a forma como a gente interage com tecnologia, como a gente interage entre pessoas, né, e com o mundo. Acho que mídias sociais também foi um outro grande marco ali que mudou muito a forma como a gente encara e também se relaciona, interage, e tudo isso trouxe, sim, desafios significativos de segurança, né? A gente estar preparado para lidar com as novas ameaças, com os novos desafios, com os novos riscos que essa tecnologia traz, e muitas das vezes os riscos não estão associados à tecnologia em si, estão relacionados a pessoas. E como é que você lidar com isso é muito desafiador. Né? Então acho que mudou muito, olhando de quando eu comecei para cá, assim, surgiu muita coisa. A boa notícia é que também surgiu muita coisa que nos ajude a se proteger, a ferramenta, né? Então, o outro lado do muro lá, que é o lado da coisa errada, cresceu de fato, mas também desse lado aqui do muro, a gente tem mais ferramental à nossa disposição, a gente tem mais informação, a gente tem uma estrutura, um aparato diferente também. Perfeito. E o terceiro, você comentou em 3, então, o primeiro é essa questão da internet, segundo, essa questão das redes sociais. E terceiro, IA, que a gente está vivendo isso agora na pele. Na minha opinião, eu acho que é um movimento irreversível e já é um grande marco, né? Porque vai mudar a forma como a gente vive, como a gente se relaciona. Talvez o que tenha sido o Google frente ao Alta Vista, para eles, ou o Yahoo, né, que era os indexadores que se tinham na época, acho que agora é uma grande mudança como foi ela, né? Então a gente acaba hoje muito mais abrindo direto um prompt de IA para poder interagir do que às vezes até mesmo um buscador ou alguma ferramenta de indexação. E acho que é um desafio, inclusive, para esses players. Sim, aí, né? Para o cara que foi disruptivo lá atrás e foi uma opção, uma alternativa ao Alta Vista lá, agora a gente tem uma alternativa aos motores tradicionais, como o Google, enfim. E se a gente parar para analisar, ela vai muito além disso. Né? A gente encarar ela como a gente deve, como um assistente, o profissional que não se adaptar a esse tipo de tecnologia, ele vai ficar fadado a não ter mais mercado, não ter espaço, isso é inevitável. Falávamos e víamos isso recentemente, até dentro dessa questão de marca que você falou, das redes sociais, que está muito associada, a gente acaba conversando com parceiros, né? A gente vê o que está sendo feito em termos disso, de buscar, de fato é totalmente disruptivo. Dentro disso, você vê que está mais fácil ou mais difícil para quem está começando? Então, quando a gente fala um profissional que está saindo, tirando toda a questão de geração
que certamente tem lá os seus desafios em termos de até de como se relacionar, dependendo de quem e como é, mas tá mais fácil para um profissional que está entrando nesse cenário ou você vê que está mais difícil? Eu acho que tem um aspecto de geração aí envolvido. E aí não estou fazendo uma crítica nem nada, nem exato. Eu acho que se a gente pegar um profissional de uma geração diferente e ele realizar um ingresso na área hoje, ele vai ter alguma dificuldade. Tá. Porque a quantidade de informações que a gente tem que lidar hoje é muito maior. Então talvez essa pessoa tenha mais dificuldade. Uma pessoa que está começando agora, eu acho que se ela tiver o propósito certo do porquê ela quer ingressar numa carreira de tecnologia, uma carreira de cibersegurança, ela já vai ter meio caminho andado. Ela vai conseguir lidar com os desafios que a área vai colocar para ela no dia a dia. Existe informação hoje, existe muita informação de qualidade. Hoje a gente tem muito mais recursos, seja de tecnologia, seja de parceiros que te ajudam nessa jornada. Hoje você consegue ter muito mais flexibilidade ali de iniciar uma trajetória dentro de segurança do que há 20 anos atrás. Tinha até existe até uma escassez de profissional. Hoje ainda há uma escassez de profissional, mas de profissional qualificado. Naquela época não tinha nenhuma opção. Né? Então você tinha ali... Porque o pessoal que vem daquela época, todo mundo se conhece, né? Porque não tinha, todo mundo... Era bem restrito o círculo, né? E normalmente vem de um cenário muito parecido, né? Às vezes a gente trabalhando com a parte de redes de computadores e que está migrando, ou sistema operacional, como foi seu caso, dentro de uma área específica, migrando para a área de segurança, porque não tinha um curso de formação em segurança da informação. Essas grades são recentes, né? Então era muito comum o pessoal fazer esse tipo de transição. Até hoje a gente encontra alguns casos ali da pessoa que... Isso às vezes até acho que pode ser um fator diferencial da pessoa, ela até trazer essa bagagem, essa visão além de cyber. Claro, eu acho que a pessoa tem que saber se adaptar à situação, né? Da mesma forma que ela também está ingressando numa área nova, ela também tem que estar aberta ao novo, a conhecer, a mudar um pouco a forma de pensar, porque acho que segurança está muito associada ao mindset da pessoa. Eu acho que se você consegue trabalhar isso num profissional de segurança, o conhecimento você capacita aquela pessoa. Ela vai fazer treinamento, ela vai conhecer. Se ela tem um mindset ali e está disposta a aprender, é suficiente. Eu acho que tem um ponto legal dentro disso também, que é a questão que a gente vê muitos profissionais hoje chegando com algumas lacunas de bases, né? Então você vai lá, vamos falar aqui sobre modelo ISO-OSI, ou vamos falar de processamento paralelo quando está falando de SO, são coisas que às vezes faltam como base e que precisam para alguma determinada situação, mas que de certa forma também acaba tendo uma possibilidade de acesso à informação grande. Então acho que o que você falou relacionado a direcionamento talvez seja algo importante para nós hoje, né? Conduzir. E eu acho que faltam... Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um privilegiado porque eu tive boas referências na minha trajetória. Excelente. Pessoas que me deram base, que me explicaram, investiram um tempo ali para me mostrar, né, como construir essa base junto comigo. E eu acho que hoje tem um anseio, principalmente da nova geração, de querer pular algumas etapas, sabe? Já querer chegar, não ter paciência para aprender, para gastar um tempo, às vezes dar um passo para trás, mas para se formar, e já quer ir já pro jogo, já quer sentar na janela, já quer mexer com tudo, e eu acho que isso vai fazer falta lá na frente. Até acompanho algumas pessoas no LinkedIn fazendo movimentos, fica muito pouco tempo numa posição e já troca. Eu acho que você não cria raiz na empresa, esses opostos aí de ou ficar muito tempo, ou ficar pouquíssimo tempo, acho que podem ser prejudiciais no longo prazo. E até talvez não gere o nível de necessidade de maturidade, né? Para tomar decisão frente às situações que tem. E a tendência, à medida que você ascende na tua carreira, vou dar um exemplo de uma pessoa que está numa carreira gerencial, ou até mesmo na carreira técnica, na carreira em Y,
você vai ter que tomar algumas decisões lá na frente. E se você não exercita isso, claro, com a devida... dada a devida proporção, você não vai estar preparado lá na frente para tomar uma decisão. E às vezes você vai ter muito pouco tempo para tomar uma decisão. E às vezes você vai estar sendo indagado por um executivo, um alto executivo da empresa, e que você precisa falar a linguagem dele, porque ele não é técnico. Exato. Né? Então esse aprendizado lá na frente é muito útil. Eu sinto uma falta de paciência da turma. Perfeito, eu acho que compartilho disso. O tema central nosso hoje é falar um pouco sobre resiliência e maturidade cibernética. E daí eu queria começar dentro disso com a resiliência dentro de um tema, né? Na sua visão, o que você realmente entende que uma organização precisa ter para ser resiliente em termos de cibersegurança? O que você vê no mercado? Tá. Eu participei de um evento recentemente, que não era de cyber, mas eu ouvi uma frase que me marcou, que é cultura ganha de estratégia. É importante ter estratégia, claro, não tô questionando isso. Mas a cultura, se você tiver ela bem disseminada e muito clara, com propósito, com objetivo claro, um objetivo em comum, sem criar um senso em comum ali, não só da área de segurança, da área de tecnologia, mas da empresa, eu acho que você consegue atingir qualquer nível. Boa. Tudo vai começar a partir desse ponto, né? E é claro, a estratégia ela vai te dar uma base para você alcançar esse objetivo de resiliência. Eu estou mencionando isso porque isso vai variar de organização para organização. E eu acho que o profissional de cyber ele tem um papel importante nessa disseminação dentro da organização, né? Dar a devida exposição que o tema merece. É claro que no dia a dia a gente entende que algumas organizações não estão abertas a esse tipo de discussão, que o profissional ele vai ser um guerreiro solitário lá dentro, mas eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo martelando nisso, né? Para que cada vez a gente veja menos empresas no mercado, vindo ao mercado falar que sofreram algum tipo de incidente ali, porque não investiram adequadamente lá atrás. E eu acho que tem um papel preponderante aí do profissional de segurança, porque muitas vezes a empresa não tem sequer a visibilidade do risco ao qual ela está exposto. E essa pessoa tem uma função crucial aí, que é dar visibilidade para o negócio. Trazer a luz. Exato, assim, dar a condição da empresa tomar uma decisão. Porque o apetite de risco vai mudar de empresa para empresa, mas acho que é importante a empresa ter essa consciência e ter a possibilidade de tratar ou de buscar um nível adequado de resiliência e maturidade. Né? Às vezes a empresa está num cenário onde ela imagina estar com um determinado nível, o que é uma das coisas mais graves aí, que é a falsa percepção de segurança, e ela acaba se vendo num incidente de segurança. Perfeito. E acho que você tocou num ponto justo que a gente acaba puxando a segunda parte do foco. Quando você fala de maturidade, a gente entende que maturidade não é só a questão de proteção dos ativos, mas muitas vezes é como, por exemplo, ela responde a um incidente desse que você colocou. A forma com que está estruturada, o que cada área vai fazer dado a um incidente, como que isso vai ser coordenado. E daí minha pergunta é, como que você, imaginando uma chegada numa empresa nova, avalia esse grau de maturidade? Então, quais são os parâmetros que você olha na posição de CISO para falar essa empresa está mais ou menos madura do ponto de vista de maturidade? Eu acho que tem um aspecto importante aí, principalmente quando você chega numa nova casa, né? Que você é a pessoa estranha lá dentro. Exato. E aí você tem que ir ali com cuidado, tateando e tentando entender como é que a empresa está posicionada. Eu acho que do ponto de vista assim, de frameworks e de referências bibliográficas, existem excelentes frameworks aí que você pode utilizar, e aí não vou entrar no detalhe de qual é melhor, eles dão visões diferentes, mas a base fundamental deles é a mesma. Né? Nenhum deles está reinventando a roda. Mas eu acho que o profissional ele tem que ter um feeling apurado na hora de interpretar o que ele vai olhar do ambiente e o que ele vai eventualmente indagar os pares dele ou as outras áreas, para conseguir fazer uma correta tradução. Por que eu estou falando isso? Porque é natural do ser humano se sentir acuado quando ele é indagado sobre alguma informação.
Né? E aqui também não é um papel de auditoria. É diferente aqui a abordagem, mas ele pode se sentir acuado e talvez não passar uma informação adequada, e você não vai conseguir testar todos os 300, 400 controles de um framework dessa natureza. Então eu acho que ele tem o profissional de segurança, ele tem que ter um feeling apurado, e aí a gente volta à questão ali da bagagem, da trajetória, ali do aprimoramento, porque ele vai conseguir entender quais são os pontos relevantes daquele framework e entender se o que ele está recebendo de informação ali das equipes é realmente a realidade. E aí ele faz uma calibragem. Isso vai dar uma visão de maturidade. Eu acho que é importante também ele entender qual que é o perfil da empresa, porque o nível de maturidade muda de setor, muda de empresa, muda de porte de empresa. E eu acho que ele ter essa visão, conseguir calibrar qual que é a expectativa da empresa, ele vai entender se ele está longe desse objetivo, se ele está perto e o que ele precisa fazer ali para... Qual que é o delta para chegar, atingir os objetivos. E se eventualmente tem que chegar lá mesmo, né? E em que tempo e movimento isso acontece, porque também não é uma jornada, não é uma ação de tiro curto. Você tem algumas ações que podem ser de curto prazo e que já traz algum ganho ali, e ações a longo prazo. Inclusive a escolha, a composição dessas escolhas, eu acho que também é importante. É fundamental você ter uma inteligência ali, porque às vezes uma ação rápida, você já produz um ganho. Perfeito. E até iniciar algumas ações de forma sequenciais é melhor do que você iniciar todas as ações de uma vez. Porque aí você vai ter... concluir, né? Às vezes você não vai concluir nenhuma e você não vai ter ganho de segurança nenhuma se você não concluir. Então, às vezes compensa entregar algumas, passa para as próximas. Então, o feeling do profissional ajuda muito nisso. Você vê, além dessa questão de medir, até pela experiência de empresas de diferentes tamanhos, você vê mais alguma característica, além dessa característica de as pessoas se sentirem acuadas por ser uma área de segurança, que é importante levar em conta nesse processo de ganhar a empresa para levar num ponto comum em cibersegurança? Acho que tem outros aspectos satélites adicionais, né? Eu acho que ter um acesso a um nível alto da direção é importante. Novamente, a gente volta na questão do propósito. Sim. A empresa realmente está preparada para ouvir os problemas de segurança que ela tem? Ela está disposta a corrigir esses problemas? Porque senão ela está gastando tempo e dinheiro e não vai sair do lugar. Tem alguém patrocinando isso internamente, né? E é importante ter esse patrocínio, né, de alguém com um crachá pesado. Por quê? Porque você vai cutucar, você vai perguntar, você vai indagar, você vai questionar, e você precisa ter esse respaldo, né? Você não pode ser tímido, você tem que ter uma segurança do ambiente corporativo para que você consiga executar seu trabalho, porque você consiga fazer as perguntas adequadas, eventualmente até para uma pessoa que tem uma posição maior, né? Então você tem que ter esse trânsito dentro da empresa e não pode ser uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que tem lá, claro, tem método para você e abordar outras áreas, outros colaboradores, outros pares, mas você tem que ser uma pessoa que não tem problema em estar nesse tipo de situação, nesse tipo de ambiente. Perfeito. E assim, a gente sabe que dentro disso não é só uma questão de tecnologia, não é só uma questão de pessoa, como a gente falou, mas também tem processo. Então a gente precisa juntar o que a gente brinca aí do PPT, né? Que não é uma apresentação, mas é pessoa, processo, tecnologia, dentro desse objetivo comum. Como você tem feito para garantir ou para elevar a forma de interação ou de condução desses três aspectos para atingir o objetivo com relação à maturidade e à resiliência? Eu gosto muito de situações onde esse planejamento ele está não só olhando o curto prazo, mas o médio e o longo prazo. Eu acho que o ponto principal aí é você ter pessoas adequadas, porque isso vai te permitir que você crie os processos ou reveja os processos e também faça a melhor adoção de tecnologia. A decisão é sempre de uma pessoa por trás de um processo, ou por trás de um emprego de uma tecnologia, você vai ter uma pessoa tomando uma decisão. Então, acho que esse é o ponto de partida. Se alguém perguntar, se você tivesse que escolher os três pessoas, tragam pessoas competentes, com um perfil adequado,
eu sou a favor do pensamento diferente, eu acho que a discussão e as provocações são super saudáveis, mas precisa ter uma sinergia boa entre essas pessoas. O objetivo comum tem que estar claro para todo mundo, para onde a gente vai, como é que a gente chega lá. É claro, a gente vai discutindo no caminho para ver se ainda faz sentido esse caminho, mas o objetivo comum está muito claro. E aí é natural que numa segunda fase de amadurecimento você comece a colocar processos. Você passa para um nível maior de processo, que você tem a formalização do processo. É muito comum as empresas terem processos que não estão documentados e não estão declarados. Então é uma evolução natural. Põe o processo, rodou, documenta isso, traz uma maturidade maior, é uma evolução. E é a mesma coisa da tecnologia. Você vai, com pessoas, você tem condição de ter as melhores tomadas de decisão de qual tecnologia é a mais adequada. Eu acho que não cabe aquela discussão, essa tecnologia é melhor ou aquela tecnologia é melhor. A melhor tecnologia é que melhor se adequa à tua realidade, à tua capacidade financeira, à tua condição, à tua estrutura de pessoas, inclusive. Perfeito. Não, tá claro. E dentro disso, eu sei, até pelo que a gente conversou antes, que você tem também experiência dessa visão de incidente. Então, chegar, às vezes, no meio de uma situação extremamente desconfortável e ter que endereçar. Como que você vê essa questão da evolução de gestão de crise dentro de um incidente frente a um papel de resiliência e maturidade? Pergunto isso lembrando e fazendo referência, acho que eu já fiz até em alguns episódios, a uma apresentação da RSA, acho que 2 anos atrás, onde você tinha uma situação de uma sala de tratamento de crise de ransomware, onde os profissionais tinham que aprender a se comportar. Então, como que era o comportamento do RH? Como que era o comportamento de marketing? Como era o comportamento de relações públicas? Cada um se posicionando com relação à resposta àquele incidente. O que você tem visto com relação a isso, Ivan? Esse é um ponto interessante porque quando a gente olha para a temática de continuidade de negócios, ela extrapola totalmente TI. Não é um problema de TI. Né? Ele é uma questão da organização. Novamente, a gente volta para a cultura. Porque numa situação dessa, de crise, seja de ransomware, seja qualquer que seja a natureza do incidente, você vai ter diversas áreas atuando. Você tem o marketing fazendo relacionamento com a imprensa. Você tem o RH fazendo comunicação com os funcionários, com prestadores de serviços. Você tem fornecedores ali. E dificilmente as empresas fazem ali a capacitação ou treino, o exercício disso. Né? Que nem a gente tem treino, às vezes, de incêndio, né? Exato. Você vai esperar ter um incêndio para saber que você não está preparado, você não treinou direito, ou o que você estava fazendo estava tudo errado. Então, é importante você treinar. Eu acho que o profissional ali de segurança ele tem que ter uma constante, não uma variável, que é seremos atacados. Cara, o que vai te diferir das outras empresas eu vou conseguir conter isso ou diminuir o estrago e como eu vou responder a isso. E é engraçado porque às vezes eu vejo alguns materiais aí que fala de soft skills, habilidades gerenciais, enfim. E hoje em dia tem muitas metodologias ali de gestão de equipe, mas no momento do incidente cai por terra todos esses métodos e você acaba preterindo um modelo hierárquico, porque você está numa situação de crise, todo mundo perdido, e você precisa ter algumas pessoas ali que fazem a função de capitão ali do time nesse momento, sejam a bússola ali do time no momento de escuridão. Então, ter esse ensaio é fundamental, né? Senão você vai incorrer numa situação de sala de guerra, onde está todo mundo fazendo um monte de coisa, cada um fazendo o que acha que está certo, e no fim das contas você não está fazendo nada. E até para trazer também uma tranquilidade para o board da empresa. Perfeito. Né? Até organizar a informação, você não gerar desinformação ali dentro. Isso tem que estar muito bem estruturado e declarado. E se a empresa não encara isso como um problema sério, não vai funcionar. O PCN vai estar só no papel e não vai funcionar. A gente teve fato, não vai conseguir ser executado no momento que A gente teve incidente recente, global aí, e acho que muitas empresas viram ali que não estavam preparadas para um incidente dessa magnitude. E tenho certeza que várias estão se reorganizando para, de fato, ter um programa efetivo de continuidade, porque senão
vai acontecer algum outro problema em breve. Perfeito. Isso é uma constante. Dentro disso, onde investir, onde colocar o esforço? Porque daí você deu esse cenário e talvez esse seja um ponto, o treinamento certamente é fundamental, mas como levar essa cultura de maturidade, de resiliência, de uma forma corporativa, para mudar a cultura da empresa, né? Para de fato implantar, porque dentro desse bate-papo, algumas perguntas ou conversas atrás, você comentou sobre a importância da cultura, mas nem sempre a cultura nasce do jeito que a gente espera. Via de regra, não, né? A empresa já tem uma cultura e você tem que mudar. Qual a forma mais eficiente e eficaz que você vê de fazer isso, de transformar a cultura levando à resiliência e à maturidade? Bom, eu acho que existem etapas aí, né? Acho que talvez o ponto de partida e até para um aprendizado seja a cozinha, né? Você dentro do departamento de TI ou não sei onde a área de segurança vai estar estruturada dentro da empresa, acho que ela pode ser um ponto de partida ali e de exercício. E eu acho que a área de segurança, ela tem um papel, ela tem que ter um papel protagonista, ela tem que ter voz para falar sobre o tema, e uma estratégia que pode ajudar é ela entender dentro da organização quem são as áreas influenciadoras no sentido de cultura. Boa. Geralmente área de pessoas ou área do marketing, enfim. E ela pode ser um catalisador e um parceiro bastante estratégico. Sozinha, a área de segurança não vai conseguir ter êxito nessa estratégia. Então ela precisa trazer esses aliados para o game. Ela pode ter a iniciativa e a proposição ali da discussão, mas ela tem que abarcar esses parceiros aí para dar mais corpo na iniciativa e deixar isso mais próximo aos valores da companhia. Né? E isso eu acho que pode ser uma estratégia que vai ajudar a de fato, ter essa mudança cultural. E tem que ser algo constante, não é uma iniciativa isolada, tem que ficar o tempo inteiro martelando o assunto cyber, porque senão vai para um segundo plano. E tem que ser um assunto protagonista. Se a gente pensar em empresas mais maduras, do ponto de vista de governança de segurança, o tema está sendo discutido nas reuniões estratégicas, nas reuniões de conselho, nas reuniões de comitê executivo. Inclusive, se a gente pega qualquer material aí que fala sobre os riscos das empresas hoje, os riscos cibernéticos, se não estão em primeiro, estão em segundo. Sim. Eles têm que estar nas devidas esferas de estratégicas da companhia. Exato. E você falou dessa questão de constância, né? Ainda dentro do tema pessoa, quais são iniciativas, e eu sei certamente de algumas, mas quais são aquelas que você escolhe como forma de disseminar isso? Por exemplo, Semana da Segurança é algo interessante, ou pílulas de conhecimento. O que você tem adotado dentro de estratégia para chamar a atenção constante e falar, preciso olhar, no caso especialmente seu, não só para a segurança física, que já é super bem estruturada, dado até o negócio da empresa, mas preciso olhar constantemente também para a segurança cibernética. Eu acho que também não vai ter gostaria de ter uma bala de prata aí eu faço uma única ação e já resolve. Mas não, eu acho que você tentar ter a maior abrangência possível, entender com quem você está se comunicando. Eu acho que nessa estratégia algumas áreas podem te ajudar bastante, RH, porque já tem esse canal estabelecido com os colaboradores, a área de endomarketing, entender com quem você está se comunicando, eventualmente uma localidade você tem que falar uma certa linguagem, e lá na ponta, no chão de fábrica, você tem que falar outra linguagem. Então acho que essa adaptação do tema ali para o público é importante. Eu acho que você tem que ter bastante regularidade, seja com pílulas, seja com canal de comunicação, seja com uma plataforma de conscientização. Ali, acho que você tem que ter uma constância grande ali. É claro, quando a gente avalia empresas que têm uma maturidade maior, você até pode usar alguns indicadores de conscientização ali para uma remuneração variável, para uma bonificação desse tipo, mas aí vai de empresa para empresa. Mas eu acho que se você conseguir manter uma constância ali
testando esse pessoal, mostrando como o tema é importante, com uma linguagem mais dia a dia. Não adianta você mandar só um e-mail falando, tome, faça a sua senha com 8 caracteres alfanuméricos. Não, você tem que trazer exemplos do dia a dia, né? Você tem que trazer exemplos de golpes que estão acontecendo hoje, porque fica muito mais fácil da pessoa fica assimilar. Visual, você né? não está falando com alguém técnico na maioria das vezes. Então você tem que trazer exemplos do dia a dia e tem que ficar martelando, tem que ter a semana de conscientização, mas não só a semana, tem que ser o ano inteiro. Constância, né? Acho que esse que é o ponto-chave que você falou. Cadência. E dentro disso, assim, certamente incidentes ocorrerão, como você falou, não é uma constante. Não é uma dúvida, a questão é quando e como responder a isso. Dentro disso, como que você vê o peso do bem-estar profissional versus ao profissional de segurança? Por quê? A gente sabe que é extremamente estressante, a gente já viu vários casos de burnout e de estresse nesse sentido. Eu tenho pelo menos 2 casos aqui que me vêm à mente de pessoas que, até pelo tanto que tinham de trabalho e de compromisso com o trabalho, porque normalmente não são pessoas descompromissadas que vão ter esse tipo de ação, mas o compromisso que tinham com o trabalho chegaram nessa situação. Minha pergunta é, frente a essa questão de incidente, da demanda, como equilibrar? Como que você vê que a empresa também pode instigar, provocar em termos de segurança de forma constante, mas também ter ações que gerem um local agradável, gere para esse profissional que está sob pressão condições adequadas de trabalho? O profissional de segurança ele tem, a depender da área que ele vai atuar, eles são perfis diferentes, né? E o profissional que está à frente ali de um blue team, de uma equipe de resposta a incidente, ele tem um perfil muito específico, né? Porque ele tem que ter estômago para lidar com essas... Resiliência. Tem que ter resiliência, exato, porque é uma pressão grande, ele tem que estar atento, ele tem que ter uma linha de análise muito clara, ele tem que ser um cara analítico, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado especial com esse profissional. Ele é um pouco diferenciado dos outros perfis dentro de segurança. Ele vai estar no dia a dia, ele vai estar no fogo o tempo todo. Eu acho que tem que ter um trabalho ali muito forte de gestão dessas pessoas para que elas não entrem aí numa situação de burnout ou uma situação de sobrecarga. Embora eu acho que se isso é um modelo crônico de uma empresa, eu acho que tem algo muito errado aí talvez o modelo de operação não esteja efetivo, não seja suficiente ali, e existem várias estratégias aí para você tirar um pouco esse peso da equipe, né? Às vezes você pode usar um parceiro ali, ou até investir bastante em tecnologia para tirar esse peso ali, principalmente de nível 1 ali da primeira resposta, tirar um pouco a pressão ali e posiciona essa pessoa uma posição menos operacional e mais estratégica e tática, e aí talvez tire um pouco desse peso dela ali de responder. Mas no momento da crise ali, aí não tem muito o que fazer. Eu acho que ter um respaldo ali de um parceiro especializado traz uma tranquilidade e divide um pouco o peso, né? Eventualmente esses parceiros eles até nem ajudam tanto na resposta em si, né? Mas eu acho que ele acaba sendo um contraponto ali, ele traz algumas reflexões, algumas provocações, traz uma certa tranquilidade e também tira um pouco o holofote ali do profissional de segurança para que ele consiga focar no que é relevante e essa pessoa aqui acaba dividindo um pouco o fardo com ele. Então é uma estratégia também que às vezes pode ajudar numa situação de crise. Mas de fato não vejo uma saída... de novo, sem bala de prata. Eu acho que tem que fazer uma gestão muito forte desse time ali, entender como é que eles estão atuando ali, para garantir que não exista uma situação nociva. É mais gestão de pessoas do que propriamente... Nesse caso, até foi uma pergunta que a gente teve no nosso último episódio e me veio agora, acho que para tentar entender um pouco como você tem lidado com isso. Como que você tem equilibrado, né, sua vida pessoal frente à questão do trabalho? Porque a gente tem uma correria muito grande com toda a agenda, com todo o compromisso, fora uma questão de incidente. Como que você aconselharia os profissionais que estão começando ou que têm
a visão, que já são CISOs e podem compartilhar isso contigo? Quais são os pontos que você tem feito? Não sei, você faz algum esporte, alguma coisa diferente ou não? Olha, procura um hobby. O que você recomenda nesse sentido? É engraçado porque eu passei por uma situação de burnout, quase um burnout não muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que não tive problema com pressão, nada, e me vi numa situação onde eu estava com uma pressão descontrolada e precisei mudar meu estilo de vida ali, né, mudar um pouco meu mindset para ter uma vida saudável, né, praticar um esporte, ter um hobby ali foi algo que me ajudou bastante. Boa. Estabelecer limites, eu acho que isso também me ajudou bastante. Excelente. Tudo bem que naquela situação tinha a questão da pandemia, do home office, e era difícil ainda separar o que era trabalho, fazer a transição do Ivan pessoa jurídica para o Ivan pessoa física era muito difícil para mim, eu tive muita dificuldade nisso. Então, na hora que eu comecei a estabelecer melhor esse limite, deixei isso mais claro, ficou muito mais fácil lidar com isso. Boa. Mas, novamente, eu acho que você ter uma equipe, e aí um abraço para a minha equipe, que te dá a segurança ali, de que está todo mundo junto ali, e não estou falando que é só a equipe que faz o trabalho, não é isso. É que a gente está coeso no que a gente está executando de trabalho, acho que te dá uma tranquilidade grande para você dormir um pouco mais tranquilo. Perfeito. Você confiar de fato. Exato, porque você não dá para fazer trabalho sozinho. Não dá. Então, são esses conselhos. Assim, estabeleça limites, tenha uma válvula de escape e tenha uma equipe que você possa confiar. Confiar. Excelente. Excelente. Acho que não, três... excelente. Eu acho que são pontos importantes até para que a gente aprenda e compartilhe para as pessoas às vezes não enfrentarem os mesmos desafios, né? Interessante porque eu nem sabia desse desafio seu, mas é legal porque isso permite que outras pessoas olhem e falem, puxa, vou começar a pensar em dividir a carga, né? Porque tem gente que é muito centralizadora, isso pode ser um fator, ou vou pensar em ter alguma coisa extra para fazer, ou de hobby. E às vezes a pessoa nem tem a equipe que ela pode se apoiar, às vezes ela se vê sozinha realmente ali na situação, e eu acho que tem caminhos ali também, traga parceiros ali para te ajudar, para te desafogar, porque não dá para você lutar todas as frentes de uma batalha, porque você não vai ganhar. Certamente. Já caminhando para o final, infelizmente o papo tá bom, mas Ivan, quando a gente olha para a carreira e volta, às vezes, no momento que a gente olha para trás e fala, eu acho que eu teria mudado isso, eu teria agido diferente. Se você pudesse olhar para trás e dar um conselho para o Ivan, que estava começando lá na época de Linux, com sistema aberto, olhando para a sua carreira hoje e pensando justamente nessa ideia de ajudar os profissionais, aumentando resiliência e maturidade, o que você falaria para você mesmo olhando aí para o seu passado? Que conselho você daria para você? Eu prefiro olhar pela ótica de que até os nossos erros são oportunidades da gente aprender. Então eu não mudaria nem os meus erros na minha trajetória. E não é uma questão de humildade, não. Eu acho que eu tenho muito a construir ainda, muito a me provar. Mas eu acho que eu sempre procuro aprender com os meus erros. Então, se eu estou hoje numa posição que eu me considero satisfeito, realizado, seja no aspecto familiar, seja no aspecto pessoal ou no aspecto profissional, é fruto das minhas escolhas, das certas e das erradas. Se eu puder dar um conselho para alguém, assim, e aí também vai de perfil, eu sou um perfil bastante analítico, bastante pragmático, eu penso muito antes de tomar uma decisão, mas eu procuro não me arrepender das minhas decisões. Justamente porque eu coloquei um tempo aqui para tomar a melhor decisão. Legal. Então, se eu errei em alguma decisão, eu arco com as consequências dessa decisão e procuro aprender com ela. Perfeito. Então, se eu pudesse dar um conselho, tomem decisão. Acho que não tomar uma decisão, às vezes, vai te trazer um incômodo maior do que tomar uma decisão mesmo que errada. Acho que se eu puder dar um conselho para alguém é esse, e se cerque de pessoas capacitadas, que
estejam alinhados com o seu valor, e não quer dizer que tenham que pensar igual a você, elas sim. podem e devem pensar diferente, mas que compartilhem os mesmos propósitos, objetivos, valor. Perfeito, excelente. Acho que a ideia era essa mesmo, e acho que, de fato, isso tem a ver com esse profissional que a gente busca hoje em dia, né? Um profissional que, de fato, tenha paciência para chegar e passar por dificuldades e crescer junto, né? E acho que prover um ambiente desse tem sido um desafio nosso também hoje em dia. Sem dúvida. Né? E tem isso eu já tive o privilégio de passar por essa situação mais de uma vez, que é depois de algum tempo, alguma pessoa que trabalhou contigo te ligar, poxa, consegui aquela promoção, consegui aquela vaga, e você foi importante na minha trajetória aqui. Que legal. Seja porque foi o chato que me ficou pegando no meu pé, ou porque me deu um conselho. E como gestor, acho que assim, não tem nenhum projeto no mundo que dê a satisfação de ter esse reconhecimento, porque ele é espontâneo, né? E ele é legítimo. Então, como gestor, nada me gratifica mais do que receber esse tipo de feedback. Significa que alguma coisa de bom eu Certamente. fiz. Eu lembro de... Na época, você vê como um membro de equipe, mas depois, de repente, você está no mercado com aquela pessoa. Então, eu lembro de, hoje, amigos ligando e falando, poxa, olha, na época você era meu chefe, o que você faria nessa situação? Isso é muito legal, né? De fato, mostra que, de alguma forma, você criou um laço você impactou alguém, impactou alguém. Acho que isso, como você mesmo disse, não tem preço, não tem né? preço. Legal. Caminhando para o encerramento, a gente tem tem feito, esse é o 2º episódio da 4ª temporada, mas a gente tem tido uma prática de mandar uma mensagem agora não para quem está na área de segurança, mas a gente brinca que é naquele grupo de família onde tem a maior troca e fala, puxa, ele mexe com TI, arruma impressora, sabe como é? Você já deve ter isso. Não, ele, às vezes a área é completamente diferente, mas ele arruma impressora. E a pergunta é sobre segurança. O que você daria de conselho, ou de dica, ou às vezes até de presta atenção, num grupo desse de família? É difícil sair, hein? Mas eu acho o seguinte, eu acho que como tudo na vida, a gente está exposto a alguns riscos, né? Como ao sair de casa você pode sofrer o risco de ser assaltado, de ser atropelado, e você não vai deixar de sair de casa por conta disso, né? Você vai tomar os cuidados para que isso não aconteça. Então eu acho que é sempre ter uma desconfiança de quando a oportunidade é muito atrativo. Convidativo. Eu gosto daquela frase assim, não existe almoço grátis, ou não existe janta grátis. Acho que a gente tem que desenvolver, nos dias atuais, uma certa habilidade de identificar a malícia das pessoas. Então, assim, tenha um pé atrás com tudo. Faça uma dupla checagem. Vou dar um exemplo. Alguém ligou para uma pessoa de mais idade, na faixa dos 60 anos ali, se passando pelo filho, dá uma confirmada, não sai transferindo dinheiro ali para essa pessoa, né? Liga para ela, dá uma desculpa, fala, eu já vou te ligar, não posso falar agora, e confirma essa informação. Tenha, assim, cautela, porque boa parte dos golpes hoje, eles vão usar ali de artifícios de engenharia social, e eles estão sofisticados cada vez mais, para tentar ludibriar essa pessoa. Então, te ligaram do banco aí falando que tem uma transação não aprovada. Se você não fez transação, não retorna a ligação, liga você para o banco. Perfeito. Recebeu um boleto do condomínio, não paga, entra no site do administrador e pega o boleto lá. Perfeito. Né? Então, assim, ter essa desconfiança de que a facilidade ou a oportunidade não necessariamente é boa. Acho que isso é uma boa dica. Você estava comentando, até lembrei de um caso aqui bem interessante. Você falou do quão avançado isso está, né? E eu lembro de um celular da minha esposa que em certa ocasião foi furtado. Ela estava num local público, deixou, acho que alguém pegou. E daí a gente até acompanhando onde estava, e eu estava para entrar numa reunião. Eu ouvi uma ligação do celular dela, porque eu tinha tentado localizar. E foi interessante porque era uma central telefônica, como se fosse uma central telefônica.
E daí tinha toda uma história ali, extremamente sofisticada. E só pegava porque no final ele pedia, olha, e para descobrir a localização, digite a senha da tela. Eu falei, daí não dá, né? Muita coisa. E aí, às vezes eu recebo esse tipo de ligação, esse tipo de abordagem, e como a gente já tem o olho um pouco mais treinado, a gente já fica mais esperto. E às vezes eu até fico estimulando ali para ver até onde a pessoa vai, até para ver o nível de sofisticação. E eu lembro uma vez, a pessoa assim ela entendeu que eu não ia cair no golpe e comecei a conversar com ela. Fazer pergunta, mas quanto que vocês tiram? Como é que funciona? E a pessoa foi integrando. E é engraçado porque eles veem isso como uma profissão. Sim. Eu falei, mas isso que você está fazendo é crime. Ele falou, não é trabalho. Eu tenho meta para bater aqui. Olha só. Assim, é uma total alienação do convívio em sociedade. É impressionante. Esses casos assim, a gente certamente tem um olhar, até por conta de ser de segurança, um olhar um pouco diferente, mas eles vão tentando dar corda a um ponto que na cara dura, né, na cara de pau, chega e fala, qual é o número completo do cartão? Cara, não. Legal, muito bom conselho. Eu costumo brincar quando a esmola demais, você tem que desconfiar, né? Também vale. Joia. E a gente tem uma segunda parte nesse quadro, nessa parte de encerramento, Ivan, que a gente deixa uma corrente de pergunta. E a Eliane Rodrigues, que é CISO da VTEX, esteve com a gente no último episódio. Legal. E ela deixou uma pergunta para você que eu gostaria de colocar. E acho que vai ter um pouco a ver também com o que nós conversamos aqui. Olha, eu acho que é uma pergunta que você me fez de outro jeito, mas que a gente pode deixar para ele, é falar, Ivan, como você dorme? Conta como é dormir depois que você assumiu essa cadeira de CISO, porque eu já vi de pessoas que têm uma vulnerabilidade, que não são de segurança, ou que estão e falam, nossa, eu não consigo dormir. Então, como o Ivan dorme? Porque deve ser difícil. Legal. Tá aí, tem um pouco a ver com o que nós falamos. Tem tudo a ver com o que a gente falou. Se eu falar que eu não durmo, eu vou contradizer o que eu disse aqui agora há pouco. E na verdade você tem que ter a questão de resiliência e maturidade nisso também, né? Não, eu vou reafirmar o que eu disse aqui. Eu acho que ter uma estrutura que te dê suporte, seja de tecnologia, seja de parceiros, seja de pessoas, te dá essa tranquilidade. É claro, você tem que estar num estado de alerta, porque eventualmente você pode chegar alguma coisa ali, alguém te ligar, e você tem que estar preparado para responder rápido e reagir, tomar uma decisão rápida ali no momento que você foi acordar de madrugada. Uhum. Então, acho que tem caminhos aí para você dormir mais tranquilo, tendo pessoas que te apoiam, tendo uma equipe, tendo uma estrutura, tecnologia ali, parceiros que vão te dar essa segurança, mas o estado de alerta para quem trabalha com segurança, eu acho que é inevitável, você sempre vai estar nesse nível, mas faz parte do jogo. É isso aí, acho que a gente em algum aspecto gera uma certa adrenalina, né? Legal. Da mesma forma que a Eliane deixou essa questão para você, eu vou pedir para você deixar. No próximo episódio, a gente vai estar com o Sandor Caetano. Ele é atualmente o Chief Data Officer no PicPay, mas tem uma experiência grande na área de inteligência artificial e nós vamos ter um episódio focado nisso. E eu gostaria que você deixasse uma pergunta para ele, seja nessa área ou não, mas fique à vontade, eu queria dar sua contribuição nisso. Poxa, são temas que dariam para fazer mais de uma pergunta, certamente. Porque são temas super interessantes. A minha dúvida é, no segmento da PicPay hoje, como você vê a adoção de IA ali para tomadas de decisão de risco? Como é que você vê esse panorama no Brasil, aí não extrapolando a PicPay, mas o setor em geral ali, como você vê essa adoção? Boa pergunta. Na verdade, acho que essa questão de análise, seja análise de crédito, seja qualquer coisa de risco de segurança, é alguma coisa que pode, como uma ferramenta, contribuir bastante, seja positivamente ou negativamente, como toda ferramenta. Excelente. Então fica aí a pergunta para o Sandor Caetano, ele vai estar com a gente e vai responder. Ivan,
Eu queria te agradecer, cara. Foi um prazer conhecê-lo, a gente poder ter conversado antes e ter conversado agora também nesse bate-papo. E queria deixar aqui não sei se você quer deixar uma mensagem ou como as pessoas conversam contigo, qual a melhor forma de poder tirar uma dúvida ou até mesmo continuar esse papo, como que é a melhor forma de falar contigo e também uma mensagem em geral para o pessoal que nos acompanha. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, um privilégio estar aqui, dividindo aqui um tema tão relevante aí, que é cyber, não é só porque eu atuo na área, não. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar diretamente no LinkedIn, acho que é o canal mais fácil aí. Perfeito. Pode mandar mensagem, independente da área, do cargo, não tem nenhum problema. Demora às vezes um pouquinho para responder, porque é muita mensagem ali, mas é um prazer aí ajudar quem está começando carreira, gosto bastante de orientar nesse sentido. E é isso, agradecer, me coloco à disposição. Excelente, excelente, Ivan. E você que nos acompanha e nos escuta aqui no Arena Reinforce, siga o link, a gente vai colocar aqui as informações, os canais que vocês podem falar conosco e também nos acompanhe no próximo episódio. Eu fico por aqui, mas até o próximo Arena Reinforce.